nestes dias antes do Natal, não sei se de certeza que já vieram a esta missa da tarde, nesta novena de Natal, o padre que preside, em vez de fazer assim uma homilia assim mais comum, a partir dos textos que são belíssimos, são fantásticos, procura, a partir de um exemplo de um santo venerado nas nossas igrejas, na nossa paróquia, fazer desse santo, contando a sua história, recordando alguns dos seus ensinamentos, alguns dos seus exemplos, ajudar-nos a todos a irmos preparando também para o Natal. E porquê e como é que os santos são um sinal e uma expressão de que a vinda de Deus não deixou as coisas na mesma. Os santos não são só nem sobretudo heróis. Os santos são aqueles que permitem que a vida, que o Espírito de Deus, habitando neles, os transforma interiormente e a partir deles transforma a sua realidade. Por isso, não sei se tem esse hábito ou não, já ouvi várias famílias a dizer que no presépio escolhem assim, normalmente são animaizinhos, são as ovelhas, não é? Então se portam bem, a ovelha vai chegando mais perto do presépio, se portam mal, assim na oração da noite, vai-se afastando um bocadinho do presépio. Procuram fazer o mais possível um presépio vivo. Saber que Jesus vem à nossa vida, à nossa história. Muitos de nós hoje estão aqui presentes, ou estamos aqui presentes, também recordando alguns dos que nos deixaram, e se calhar Deus já nos concedeu a graça de saborearmos, não apenas na racionalidade da fé, mas também na experiência sensível, de saborearmos que estão no céu e por isso são santos. E nessa santidade continuam a inspirar-nos e continuam a interceder pela nossa vida, por este nosso caminho, e a recordar-nos que a nossa meta é essa mesma, a santidade. E com certeza que somos capazes de recordar também alguns exemplos, algumas palavras que nos estimulam a viver melhor. E hoje, com certeza que podia ir buscar desses santos. Alguns eu conheci diretamente, outros conheço pelos seus familiares, e também com certeza que havia muitas experiências, muitos exemplos de como eles nos podem ajudar a viver a nossa fé a sério. Não é só de uma forma séria, pode ser também a alegrarmos, não é? Mas de uma forma segura, de uma forma convicta. A nossa vida é um instante, mas se cheia de amor não passa nunca. E vamos ver que esta santa que hoje vou falar um bocadinho, e se calhar vocês conhecem bem melhor do que eu, também viveu isto e também transmitiu isto. Hoje gostava de falar da Madre Teresa de Calcutá, de Santa Teresa de Calcutá. Na Igreja da Misericórdia, quando agora sofreu obras assim, de restauro, de conservação, ao colocarmos o novo altar, colocámos algumas relíquias de santos. Por isso não temos a imagem, a veneração, mas temos mais do que a imagem, temos um bocadinho do seu cabelo, temos um bocadinho da sua presença, não é, física, de lá debaixo do altar, e sempre que celebramos a Eucaristia, celebramos unida também a estes santos. Sabemos que eu na altura ainda era muito criancinha, mas tenho assim uma imagem da Madre Teresa na Assembleia Geral das Nações Unidas, e lá o secretário-geral na altura, o Coelhar, não é, Pérez de Coelhar, a dizer: está aqui a mulher mais poderosa do mundo. E nós lembramos da figura dela, não devia ter mais do que 1,5 m, não é? Estava para aí 23 quilos, vestida lá com aquelas vestes típicas lá da Índia, com uma presença assim meia humanamente muito frágil, mas o próprio secretário-geral via aquilo que a partir dela Deus tinha feito, de uma forma tão extraordinária, tão visível. Ela, como é óbvio, nunca se apresentou com esse poder. O poder da sua vida era o poder da oração. Ela dizia, também muito baseada na Sagrada Escritura, que fazendo silêncio, qual é que era a expressão? O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Por isso este caminho nela, ela sabia perfeitamente quais é que eram os passos todos que Deus havia de dar nela.
Era engraçado como ela se apresentava: eu disponho-me pura e simplesmente a fazer silêncio e estar diante de Nosso Senhor. Tudo o resto é fruto deste encontro, fruto desta entrega. Ela nasceu em 1910, no mês de agosto, que é sempre um bom mês para nascer. Depois, com 18 anos, entra numa congregação, são chamadas as irmãs ou as filhas de Loreto, e um dos serviços, uma das missões que tinha era uma escola para meninas na Índia. E pronto, e foi em missão lá para a escola e lá ensinava, e teve lá quase 10 anos ou 15 anos assim, a ser professora dessa escola. Até que sente de Deus este apelo radical, no meio daquele país tão continental, tão grande, no meio de uma missão tão necessária de educar, de cuidar, para que as novas gerações pudessem ser instrumentos de mudança, de uma mudança cada vez mais necessária. Ela deixa tudo e vai cuidar daqueles que morrem na semana a seguir. E vai cuidar, sem ter nenhumas bases assim, médicas ou o que seja, vai cuidar daqueles que eram esquecidos por todos. E pronto, e assim começou essa maravilhosa aventura da Madre Teresa de Calcutá, de reconhecer em cada pobre, em cada moribundo, em cada esquecido e abandonado por todos, a reconhecer a presença do próprio Jesus. E assim foi. E a partir do seu exemplo tão pequenino, tão frágil, tão esquecido, hoje, ou quando ela morreu, em 97, havia mais de 600 casas de missão em quase todos os países do mundo. Mais mulheres como ela, que deixaram tudo para servir Cristo nos mais pobres e abandonados. Ela foi beatificada em 2013 e canonizada há 6 anos atrás, e desde então é uma santa padroeira destas obras de caridade. Há assim umas expressões, umas frases que eu encontrei, se calhar vocês lembram-se de outras frases que ela dizia, mas que me fez recordar não apenas o seu exemplo, mas também algumas histórias, algumas pessoas que nos trazem aqui até hoje, né? Dizia ela: espalhe amor onde quer que vá, nunca deixe ninguém vir a si sem o deixar mais feliz. Lembro de um miúdo que entretanto morreu de uma forma muito dramática, assim, estava a entrar no seminário e a alcunha dele era isto: espalha amor. Era o único motivo da sua vida. Em todos os encontros, com quem quer que estivesse, essa era a marca que queria deixar. Depois, também a Madre Teresa dizia que a paz, tal serviço que gera a paz, não é? Começa com um sorriso. E é tão engraçado como ela dizia no final: se julgarmos as pessoas, não temos tempo para amá-las. Se perdemos tempo a julgar os outros, a condenar os outros, a catalogar os outros, a etiquetar os outros, não é? Tentar arrumá-los, a tentar organizá-los, deixamos de ter tempo para amar essas pessoas. Por isso, ela era muito pragmática, muito prática. Dizia: não consegues dar alimento a 100 pessoas, dá a uma. É o que está ao teu dispor, é o que está ao teu alcance. Não consegues amar o mundo inteiro, ou queres amar o mundo inteiro, ama a tua família, não custa nada. Está mesmo ali à mão de semear. Tão pragmática sempre que ela era, tão simples, tão direta. As coisas de Deus são muito práticas, são muito do dia a dia. Ela dizia: nem todos temos a graça ou a obrigação ou a missão de fazer grandes coisas, mas todos podemos fazer as pequenas coisas com grande amor. E quase para terminar, aquilo que ela dizia, toda a gente ficava muito espantada e muito admirada com a miséria humana, a miséria da pobreza. Às vezes, agora aquilo se calhar já está um bocadinho mais cuidado, mas no meio do lixo, não é?
pessoas perdidas, pessoas desamparadas. E mesmo às vezes no princípio não havia condições físicas e logísticas para ter assim sítios muito bem arranjadinhos. E toda a gente ficava espantada como é que ela beijava, abraçava, pegava ao colo, cuidava dessa miséria física ou miséria visual. E ela dizia sempre: a única miséria que me escandaliza é a miséria moral. É uma pessoa que não se sabe amada. É uma pessoa só. Uma pessoa que não sabe que é digna, que é única aos olhos de Deus. Essa miséria escandaliza-me. A outra não. A outra é só dar um abraço, é só dar mais uma fatia de pão, não interessa pouco. Para terminar, apenas uma pequenina história que ela contava, que também já ouvi em muitas outras ocasiões e com outros exemplos. Dizia ela que uma vez estava na Venezuela e foi visitar uma família que tinham feito uma oferta lá às irmãs, às filhas da caridade, e queria agradecer pessoalmente esse presente. Ao chegar lá, reparou que na família havia um filho muito doente e terrivelmente aleijado. Perguntou à mãe então como é que se chamava esse seu filho, e a mãe respondeu-lhe: nós chamamos-lhe Mestre do Amor, porque está sempre a ensinar-nos como se ama. Tudo o que fazemos por ele é o nosso amor por Deus em ação. Há uns, e hoje ouvimos na Sagrada Escritura exemplos desses nascimentos maravilhosos, que vieram anunciar e preparar o nascimento dos nascimentos, que é o nascimento de Jesus. É estes que nos vêm ajudar a amar, a reconhecer Deus presente neste laço, neste vínculo, e a sermos por eles convertidos e motivados, a sermos também nós sinal desse para todos os nossos. Então continuamos esta caminhada até ao presépio de Belém, sabendo que não estamos sós, sabendo que Jesus não está só, não apenas acompanhado pela sua mãe, Maria Santíssima, pelo seu pai adotivo, São José, não apenas destes pastores e magos que vêm de todos os lados, mas com certeza com todos estes que já o conhecem plenamente, face a face. Também se alegram com o seu nascimento e também desejam, intercedem por nós junto de Deus, para que também nós nos alegremos, para que a alegria seja verdadeira, sincera, completa e transbordante. Então que o exemplo de Santa Teresa de Calcutá, como que o exemplo dos nossos, também nos estimulem e nos confirmem que vale a pena confiar em Jesus e segui-lo até ao fim.